Boa noite, professor. Aqui quem está falando é Vitor Murilo Dora Coelho. Boa noite, professor. Meu nome é Vinícius Santos Moreira. Boa noite, professor. Me chamo Vinícius Fitzel. E hoje a gente vai apresentar a heurística de Varnsdorf, que a gente implementou na solução do passeio do cavalo. Certo. Aqui na introdução a gente vai dar uma breve introdução. A heurística de Varnsdorf, ela segue uma regra bem simples até, que é cada movimento do cavalo, ele deve ser movido para a casa mais acessível, né, que tenha o menor número de movimentos possíveis. Esse método ele procura minimizar o número de opções futuras para que evite, né, cair em um beco sem saída, basicamente. No fluxo de passos, aqui a gente vai dar uma breve introdução de como funciona o algoritmo, né? Aqui no primeiro fluxo, a gente começa escolhendo a posição do cavalo inicial no tabuleiro, então qualquer uma posição válida. No segundo passo, a gente verifica os movimentos possíveis, né? Então, para a casa atual, a gente lista todos os movimentos possíveis que o cavalo pode fazer. A partir desse movimento possível, a gente vai ter o terceiro passo. A gente vai fazer, a partir dele, né, a contagem de casas acessíveis para o cavalo. Então, ele vai fazer uma listagem novamente de casas acessíveis a partir do movimento possível. No quarto passo, a gente vai escolher a casa acessível que tem o menor grau de acessibilidade. Então, a casa acessível que tem a menor quantidade de passos possíveis do cavalo. Se houver um empate, né, que em alguns casos a gente vai ter um empate, não faz diferença para esse algoritmo específico, mas o nosso código ele basicamente pega a primeira posição válida. O quinto passo seria basicamente mover o cavalo para a casa escolhida. E o sexto passo ele fala para a gente repetir da posição 2 até a 5 até concluir o algoritmo por inteiro. Então, agora a gente vai mostrar uma demonstração visual, né, do como funciona. Então, aqui o primeiro movimento a partir da posição escolhida 00. Então, a casa azul, a gente tem uma demonstração das casas azuis e das casas verdes. Tá? A casa azul seria os movimentos possíveis, juntamente com a casa verde. A casa verde, ela é basicamente a melhor opção que o nosso algoritmo encontrou. E as casas amarelas, a partir da casa verde, seriam as possíveis casas que o cavalo seguiria. Então, na casa verde, teria 5 possíveis opções. E na casa azul, se for fazer a contagem, também teria 5 possíveis opções. Nesse caso aqui, a gente cai naquela questão do empate, né? E o nosso algoritmo, ele pega a primeira casa que ele encontra pela frente, basicamente. Pode passar para o próximo. Aqui continua com a mesma lógica, né? Para a casa atual, ele lista todas as casas possíveis. Então, a partir da casa 2 ali, a segunda casa que ele encontrou, ele vai listar todas. Como eu falei anteriormente, em azul são as outras casas acessíveis e a verde é a melhor casa, né? Então, a partir das casas acessíveis, ele faz a contagem. Aqui a contagem a gente demonstrou nas casas amarelas. Então, a partir da casa verde tem 3 casas amarelas possíveis. E esse foi a menor quantidade de casas possíveis, né? Então, por isso que a gente escolheu a casa verde, né? Por isso que o algoritmo escolhe a casa verde. Pode passar para o próximo. E aqui no terceiro é basicamente a mesma coisa, né? Ele segue o mesmo fluxo, encontrando a próxima casa e assim por diante. Pode passar. Bom, a estratégia heurística de Varnsdorf se chama menor restrição máxima, no qual ao listar todas as casas possíveis, o algoritmo ele seleciona aquele que possui menos opções, tornando-o cada vez mais eficaz. Pode passar. Porém, por mais eficaz que seja em tabuleiros de xadrez de maneira heurística, com tamanhos padrão como 8x8, ele não garante totalmente a solução de todas as situações, seja um tabuleiro ímpar ou algum que não seja um quadrado perfeito. Então, por mais que ele não consiga resolver todas as opções possíveis, ele é uma estratégia muito boa por conta de sua eficácia e simplicidade. Pode passar. Então, muito bem. Aqui a gente vai ter uma demonstração do código que a gente implementou
na solução desse trabalho. A gente utilizou a linguagem Go, né? Então aqui só dando uma passagem por cima, né? A gente teve que implementar algumas funções. Uma função que valida se o tabuleiro está pronto, uma função que retorna todos os movimentos válidos, né? A gente vai utilizar bastante essa função. A função que cria tabuleiro, né? Solicita do usuário, e a função que visita a posição no tabuleiro. Então aqui a gente pode ver, ela é uma função recursiva, porque para cada posição do cavalo ele vai verificar as próximas posições que ele pode visitar e chamar essa função nessas posições. Então aqui a gente pode ver o cavalo se movimentando. Aqui. A gente tem algumas validações de tamanho, né? Então menores que 3 ele não aceita, e nem valores ímpares, né? Então, aqui acho que 4 também não. Então a partir do 6 ele começa a aceitar. Aqui ele diz qual que é a posição inicial do cavalo. Então a gente vai começar no 0, 0. Então dá para ver que todos menos 1 simboliza não visitado, e qualquer outro número é a ordem de visitação. Aqui ele visitou 0, 0. A gente pode ver que ele visitou essa casa aqui, e assim por diante. Então, só para a gente poder ver ele já pronto, vamos comentar essas linhas aqui. E vamos rodar de novo. O tabuleiro 6x6, 0, 0. Aqui a gente pode ver o tabuleiro completo. Então ele teve essa ordem de visitação aqui. E a gente pode ver que essa aqui foi a última casa visitada. Essa aqui, 36, foi a última casa visitada. Então, isso eu queria agradecer ao professor pela disponibilização e novamente uma ótima noite.